Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula 5 do módulo 2, referente ao cálculo de zero de funções do nosso curso de cálculo numérico. Nessa aula, pessoal, a gente vai falar de alguns resultados teóricos que vão nos ajudar na localização de raízes, tá? Então, o que é interessante aqui, pessoal? Tem um teorema para isolamento de raízes que ele fala o seguinte, olha, seja uma função f de x contínua no intervalo AB. Isso é importante, tá? Por que uma função contínua aqui, ela não tem... tudo bem que aqui está tracejado, né, pessoal? Aproveitei o gráfico, mas ela não tem esses buraquinhos aqui, não tem essas descontinuidades. Se você fosse fazer o desenho com uma caneta, a caneta não pula do papel, tá? Isso é continuidade, tá? E aí o que acontece? Se f de A vezes f de B é menor que zero, então eu te dei dois pontos, te dei um intervalo AB. Está dado aqui, ó, A e B. Se você pegar o f de A e o f de B, então, por exemplo, o f de B aqui, ó, vai dar menos 1, ó, menos 1. Então, o seu f de B aqui, ó, o f de B seu é igual a menos 1, tá? Muito bem. O seu f de A está dado aqui, ó, vai ser 1, ó. O f de A é igual a 1. Legal. Se você multiplicou f de A vezes f de B, você vai ver que vai dar menos 1. Tá? Nesse caso, que está ilustrando o teorema. Isso é menor que zero. Se isso acontecer, então entre A e B existe um valor x igual a xi, tal que, aqui, então vamos botar esse xi aqui, ó, que a gente não sabe como é que é, e esse xi é tal que f de xi é igual a zero, ou seja, nesse ponto aqui, x igual a xi, o valor da função é igual a zero, é uma raiz da sua função, tá? O que é importante agora, então, pessoal? Veja que o fato de eu ter f de A vezes f de B menor que zero não quer dizer que é único este valor. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho o f de B negativo, o valor negativo, o f de A é um valor positivo. Quando eu fizer o produto deles, tá? Quando eu fizer o produto do valor da função nesses dois pontos, eu vou ter um valor menor que zero. Porém, eu tenho esse ponto aqui, tá? Eu vou ter um outro ponto aqui, eu vou ter um outro ponto aqui, no qual o valor da função é igual a zero, tá? Então, existe pelo menos um. Então, quando eu falo pelo menos, não quer dizer que só tem um. Pelo menos tem um ou mais, tá? Estou ilustrando aqui para vocês esse ponto. Outra coisa importante sobre esse teorema, pessoal, é o seguinte. Suponha que eu tenho A e B aqui, tá? Então, o que é importante eu tomar cuidado? O seguinte, ó, por exemplo, suponha que eu peguei esse B aqui, ó, negativo, né? Aqui negativo, tá? E o A aqui positivo. Veja que a derivada, pessoal, aqui, o que é derivada? Se você pegar a inclinação da reta tangente em cada ponto, vai dar negativo aqui, né? Tá dando negativo, ou seja, o sinal da derivada até o B é negativo, né? Depois do B, no B é zero, a derivada é igual a zero, porque a inclinação da reta tangente nesse ponto está paralela ao eixo x, e depois aqui inverteu, o sinal fica positivo, o sinal da derivada é positivo porque a inclinação da reta tangente virou uma reta crescente, tá? Então, nesse caso, aqui eu só tenho um valor que satisfaz a condição de ser raiz. Então, se a derivada existir e preservar sinal, eu garanto que você só tem um único valor de x que preenche esse requisito de ser zero da função, tá? Aí, o que acontece, pessoal? Suponha que eu tenho B aqui, ó. Eu tivesse pego B aqui. Aqui tá errado isso aqui.
Suponha que o meu b fosse aqui, ó, tá? É um valor negativo de função, é um valor, o f de b aqui é negativo, né? É negativo, é menor que zero. E aqui o valor de f de a é positivo. Quando eu faço o produto de f de a por f de b, eu tenho aqui uma raiz. Porém, eu não consigo garantir que é a única. Por quê? Porque eu tenho o sinal de derivada para cá, negativo. A derivada é zero aqui nesse ponto. E depois a derivada passou a ser positiva. Então, por que eu botei esse outro ponto aqui? Porque se o b tivesse aqui, por exemplo, ou tivesse um pouco mais avançado para cá, né, o valor de b poderia ser negativo e teria mais de uma raiz ali. Se trocar o sinal da derivada nesse intervalo, eu posso ter mais de um zero. Tá? Isso aqui, pessoal, então, está mostrando para a gente uma outra situação na qual aquela condição inicial do nosso teorema não está sendo atendida. Tá? Então veja que antes aqui eu botava menor que zero, agora eu estou botando maior que zero. Tá? Nesse caso, se for maior que zero, o que significa? O a e o b, aqui ó, o a e b tem um valor de função de mesmo sinal. Tá? F de a maior que zero e o f de b aqui, também é maior que zero. Então, se eu fizer o produto desses dois, vai dar maior que zero. E aqui também, ó, vai dar maior que zero. Tá? O que vai acontecer aqui, pessoal? Nesse caso aqui eu não tenho nenhuma raiz. Então aqui eu não tenho. E nesse caso eu tenho duas. Então, quando eu tenho essa condição f de a vezes f de b maior que zero, eu não consigo dizer o que vai acontecer. Pode não ter nada, né, nenhuma raiz, ou pode ter duas ou mais raízes, enfim. Aí você já não consegue determinar o que vai acontecer. Tá? Existe também, pessoal, uma outra forma de determinação de raízes, que é através do método da equação equivalente. Esse método, no que consiste esse método? Basicamente, você pode pegar a equação f de x igual a zero, que você quer achar a raiz, e transformar ela numa equação equivalente, né? Onde eu vou ter g de x igual a h de x, e consigo, determinando os pontos onde g de x é igual a h de x, determinar os zeros de f de x. Se você ficou confuso, não se preocupa que eu vou mostrar isso graficamente, tá? Então vamos lá, ó. O que eu posso fazer? Eu vou pegar os pontos x, onde as duas curvas g de x e h de x se interceptam. Isso eu posso provar matematicamente, mas primeiro eu vou mostrar graficamente, que equivale a achar os zeros de f de x. Tá? Ou seja, o valor xi tal que f de xi igual a zero equivale a encontrar o valor de xi tal que g de xi igual a h de xi. Tá? Vou mostrar para vocês isso. Ó. Eu poderia chamar esse cara daqui de f de x. Tá? E este outro cara, esse outro pedacinho, é menos g de x. Por que ele é menos g de x, pessoal? Porque, veja o seguinte, desculpa, aqui eu vou chamar de g de x e esse cara aqui de h de x. Tá? Então vai ficar como? Vou ter uma parcela g de x menos h de x. Isso vai ser o nosso f de x. Tá? Então, na hora que eu fizer o desenho de g de x, o que é essa parcela aqui? Ó? É o x ao cubo. Vai ser o azulzinho. Tá? Na hora que eu for desenhar a parcela referente a menos ao h de x, né? h de x, esse cara aqui é o h de x, vai dar o vermelhinho tracejado aqui, tá? Repara que onde se cruzar o vermelhinho com o azul, tá dando aqui um cruzamento, ó,
o cruzamento aqui, ó. Aqui também teve um cruzamento, tá? Se você fizer lado a lado, aqui, ó, tá vendo aqui? Onde está o roxo, deu 0, ó. Isso aqui é a nossa f de x, pessoal. Então, onde o f de x é igual a 0, né? Você vai ter aqui os zeros de função e você vai ter o g de x igual a h de x, né? Isso aqui, pessoal, eu vou mostrar para vocês na próxima aula como é que a gente pode construir graficamente isso. Vou mostrar para vocês o desenho da equação equivalente e depois a gente vai ter outros desenvolvimentos em cima disso, tá? Então, na próxima aula, eu vou mostrar para vocês como a gente faz esse gráfico lá no Google Colab. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Lembre-se que na descrição do vídeo vai ter o PDF de tudo que eu estou falando. Vocês podem consultar também para ter uma leitura, para fazer anotações, enfim. É uma coisa bacana que vocês podem fazer também. Obrigado pela atenção e até a próxima aula então, pessoal. Tchau!